Amém. Eu queria convidar você a abrir a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Hoje é dia dos pais, então nós vamos falar de ninguém mais, ninguém menos do que o chamado pai da fé, Abraão. Gênesis 12, versículo 1 até o versículo 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez. Pai, nós te agradecemos. Nós te bendizemos pelo teu santo nome, pela tua palavra, Deus, que foi lida e que dá para nós a oportunidade de sermos edificados. Que o Senhor fale conosco, Pai, nessa noite de uma maneira especial e traga para nós, Deus, uma porção dessa palavra que mude, Pai, a nossa história. Todos nós que estamos aqui precisamos ouvir, crer e receber essa palavra na nossa vida. Então nós agradecemos e mais uma vez pedimos, fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar? Quando nós falamos de fé, ou quando nós pensamos na palavra fé, geralmente nós temos uma primeira impressão, ou juntamente com essa palavra, vem para nós talvez um pensamento que associe fé com uma atitude, com uma ação, com algum movimento. Então, às vezes, quando a gente pensa em fé, a gente já logo espera que a fé ela se expresse com alguma ação, com algum movimento, com alguma atitude. Só que nós vamos perceber que, em muitas situações, durante a nossa jornada espiritual, durante a nossa caminhada de fé, durante essa jornada da vida, alguns obstáculos, algumas dificuldades, alguns desafios que aparecem diante de nós na caminhada, nós vamos perceber que eles só serão superados, só serão vencidos por uma interferência direta, objetiva e completamente sobrenatural, sem qualquer atitude sua. Nós vamos perceber que existem desafios que, se Deus não colocar a sua mão diretamente, sem qualquer participação sua, esses obstáculos, essas dificuldades jamais serão vencidas. Então, nesses momentos, a única coisa que nós temos é uma palavra de Deus, de que Ele está conosco, e de que Ele tem um compromisso, de que Ele tem uma promessa para nós e mais nada. Porque nós vamos perceber que não adianta nenhuma atitude nossa, nenhum esforço. Nós vamos perceber que se fizermos alguma coisa será inútil, porque nós temos alguma coisa até para fazer, mas quando nós olharmos para a complexidade da situação, nós vamos perceber e reconhecer que é inútil fazer qualquer coisa. Se Deus não vier, se Deus não intervir, fizer alguma coisa sobrenatural, eu não vou conseguir superar esse obstáculo. E esse texto nos ajuda a pensar, ou essa história, Abraão, a sua experiência com Deus, o seu chamado, quem ele vai se tornar para nós, porque Romanos, quando fala de Abraão, Romanos capítulo 4, Paulo vai dizer que Abraão é o nosso pai da fé, é o pai dos que creem. E Abraão vai ensinar para nós algo muito importante sobre fé. Ele vai ensinar para nós que, muitas vezes, a fé, ela vai ser expressada ou ela vai ser visível quando nós, diante de alguns obstáculos, de algumas aparentes dificuldades, de algumas situações, nós não fizermos nada. Nada. Apenas esperarmos. Nós vamos perceber que a história de Abraão vai ensinar para nós que em muitas situações, fé é apenas esperar. Esperar.
e que muitas vezes agir, na verdade, expressa uma grande incredulidade da nossa parte. Em Gênesis 12, nós temos o início da narrativa acerca da história de Abraão. Ele recebe o chamado de Deus para que ele vá para uma terra distante, e ele recebe uma promessa maravilhosa que é: farei de você uma grande nação, darei a você uma grande descendência, darei a você, saindo de você, uma grande nação. Abraão recebe esse chamado. E o que é que ele faz? Ele obedece e vai. Mas em sua jornada, nós vamos perceber que ele tem que lidar com diversos obstáculos. Para que Abraão de fato se torne quem nós lemos lá em Romanos 4, pai da fé, nós vamos perceber que ele precisa passar por diversas experiências, superar diversos obstáculos e aperfeiçoar a sua fé. O Abraão que sai de Ur dos Caldeus, no capítulo 12, ele não foi sempre o pai da fé. E o que eu acho mais interessante na Bíblia, e nós às vezes não sabemos ler a Bíblia, é porque quando nós vamos ler a Bíblia, quando nós abrimos a Bíblia, parece que a gente coloca um óculos, um filtro, em que nós olhamos para essas pessoas, para esses personagens, como se eles fossem pessoas super especiais. Como se Deus tivesse escolhido ou realizado alguma coisa na vida deles, porque eles tinham algo que nós hoje não temos. Como se Abraão sempre, ele já nasceu pai da fé. Como se na história de Abraão não houvesse nenhuma dificuldade, como se ele sempre tivesse sido quem ele foi, quem ele se tornou. E uma dificuldade para nós em entendermos o nosso papel, uma dificuldade para nós em vivenciarmos algumas dessas mesmas experiências, é que nós olhamos para essas pessoas como se elas fossem super-homens, super-humanos, sabe? Pessoas super especiais. E nós vamos ver na história de Abraão que o que ele tinha, ou o que ele aprendeu a ter, está disponível para nós, que é fé. Fé. Tudo que acontece na vida de Abraão acontece por meio da fé. A Bíblia vai dizer que ele é justificado e ele se torna quem ele se torna, as promessas se cumprem na vida dele por causa de um motivo. Abraão creu. Creu. Mas a gente vai perceber que para que ele chegue nesse nível, para que ele se torne quem ele se tornou, ele enfrenta alguns obstáculos. E a vida coloca para nós desafios. E qual a melhor oportunidade de nós crescermos na fé quando nós nos deparamos com situações nas quais nós precisamos usar a fé? Porque enquanto nós temos algumas opções, algumas ferramentas na nossa mala funcionam, a gente não usa muita fé. Geralmente nós recorremos a Deus, a oração, a Bíblia, a vida de comunhão, quando algumas outras ferramentas que nós temos, elas deixaram de funcionar ou elas não dão conta de resolver aquilo que a gente tem. Geralmente é assim. E a história de Abraão vai mostrar para nós que ele parece que age dessa forma também. Enquanto algumas de suas ferramentas, enquanto que algumas de suas habilidades dão conta de resolver, de aparentemente ajudá-la a superar os obstáculos para que essa promessa se cumpra, ele parece não utilizar plenamente a sua fé. Quando nós olhamos a postura dele no capítulo 12, é maravilhosa, porque ele ouve o chamado, sai da tua terra, do meio dos seus, daqui, e vá para uma terra que eu te mostrarei. O que Abraão faz? Abraão sai em direção a uma terra que ele nem sabia onde era, e Deus vai mostrando para ele no caminho. Mas enquanto ele está caminhando para essa terra, enquanto ele não, de fato, começa a desfrutar da concretude da promessa, Abraão precisa lidar com alguns obstáculos. E é sobre isso que eu quero falar. O primeiro obstáculo que Abraão enfrenta, ele já começa enfrentando a realidade de que o pai de uma grande descendência tem para si uma esposa estéril. No final do capítulo 11, antes mesmo de Deus o chamar para sair,
e dizer que faria dele uma grande nação, o texto diz para nós, no final do capítulo 11, que Sara, ou Sarai, era estéril. Estéril. Aí a gente começa a perceber o desafio que é andar com Deus. Deus promete a Abraão fazer dele pai de uma multidão, e o que ele tem para começar isso é uma esposa estéril. Olha a complexidade com a qual a gente lida diante daquilo que Deus deseja fazer conosco. Uma esposa estéril. Segundo obstáculo que Abraão enfrenta, capítulo 12, versículo 10, Abraão obedece o chamado de Deus, ele sai, ele abandona os seus e vai para a terra que Deus irá mostrar, e Deus mostra, ele chega à terra chamada Terra de Canaã, e no capítulo 12, no versículo 10, o que Abraão recebe de Deus por ter ouvido a sua voz é habitar numa terra que sofre e padece por uma fome muito grande. Então ele já tem na bagagem uma esposa estéril. Agora ele obedece e ele arma sua tenda em Canaã, onde Deus vai fazer dele uma nação, e o que ele encontra lá é, naquela terra havia fome. Olha que situação. Naquela terra havia fome. E aqui a gente começa a perceber Abraão tentando, com as suas próprias forças, garantir que a promessa de Deus se cumpriria. E quantas situações da nossa vida, quando nós, ao obedecermos à voz de Deus, sermos fiéis a Deus, nós vamos caminhando e somos colocados ou nos deparamos com situações que parecem contraditórias. Deus, por vezes, nos coloca em situações que aos nossos olhos são completamente contraditórias. Já começa, pai de uma nação, primeiro, esposa estéril. Você vai ser dono de uma terra e lá você vai poder criar uma grande nação. Tem fome. Abraão começa a ver diante dos seus olhos alguns obstáculos. E ele toma uma postura. Já no capítulo 12, ele começa a tentar a garantir a promessa, porque aos olhos de Abraão, a fome e a esterilidade da esposa, que a gente vai ver um pouco mais adiante, parece ser um grande problema. E o que ele faz? Ele toma uma decisão. Ele tenta resolver. E quantas vezes nós, por obediência a Deus, nos deparamos em situações aparentemente contraditórias e o que a gente faz? A gente tenta dar o nosso jeito para resolver. Porque olhando com os nossos olhos naturais, não faz o menor sentido que isso seja de Deus para mim. Que Deus esteja nisso. Não faz. Por quê? Eu obedeci a Deus. Deus vai fazer de mim um grande povo. Deus vai me dar uma terra. Afinal, Deus só dá o melhor, né, para a gente. E Deus me dá uma terra que tem fome. O que Abraão faz? Deve ter alguma coisa errada. Vou descer para o Egito. E ele toma a atitude de sair do lugar onde Deus deu para ele. E quantas vezes nós saímos do lugar onde Deus nos colocou? Por quê? Porque ao olhar com os nossos olhos naturais, nós não percebemos a presença de Deus. E não entendemos que nós, apesar da escassez, dos indícios contrários, apesar disso tudo, nós estamos exatamente onde deveríamos estar. Por quê? Nós obedecemos a Deus. E Abraão parece que ele, já de cara, né, ele sai obedecendo no 12 e no 10 ele parece já ter esquecido que ele depende de Deus para viver. E o que ele faz? Dá um jeito. Ele vai buscar resolver o problema no Egito. E ele desce. Indo para o Egito, ele enfrenta um outro obstáculo. Por quê? Chegando no Egito, ele enfrenta o obstáculo da insegurança. Uma tradição muito comum dos povos antigos era: se você tem força suficiente, você pode, com certeza,
tomar a esposa do outro, basta matá-lo. Se você interessou, se você, vamos dizer, entre muitas aspas, né, é homem o suficiente, em frente, mate o cara e a esposa dele é sua. E Abraão sai de um contexto em que isso é muito comum. E ele sabe exatamente, e o texto vai dizer que ele tinha uma esposa bonita, e eu falo que se eu estivesse lá, né, eu estava correndo muito risco, né? O que acontece? Abraão sabe do que o espera. Mas, de novo, Abraão tenta resolver do seu jeito. O que ele faz? Ele age com omissão e mentiras. Por quê? Ele diz que Sara, ou Sarai, na verdade, ela não é a sua esposa, ela é a sua irmã. E o que Abraão está pensando? Como ela é bonita, o faraó vai se encantar, os egípcios, eles vão querer ficar com a minha esposa, mas tudo bem, porque como eu estou dizendo que eu sou apenas irmão, e na verdade ele é uma espécie de meio-irmão, mas como eles não sabem que ela é minha esposa, por causa dela eles vão me poupar a vida. Então ele simplesmente entrega a sua esposa, para quê? Para poupar a vida. Abraão pensa que a insegurança do Egito é um obstáculo que coloca em risco a promessa de Deus na vida dele. E o que ele faz? Ele age com o seu braço. Ele omite e mente para o faraó, e a gente vai ver uma repetição disso depois, no capítulo 20, quando ele vai para outra terra chamada Gerar, e lá ele faz a mesma coisa no território de Abimeleque. E o que nós vamos ver é que dá uma confusão a ponto do próprio Deus revelar a história, fazer Abraão ficar com um mau carão, ter que dar um jeito para consertar. Mas aqui de novo a gente vê o quê? Que Abraão, na verdade, tenta resolver com o seu braço. Então ele enfrenta agora a barreira, né, o obstáculo da insegurança, e pensando que alguma coisa pode atrapalhar a promessa de Deus se cumprir na vida dele, o que ele faz? Ele age. Ao invés de confiar na proteção de Deus, ele age, e age mal. Só gera confusão. E a terceira dificuldade que se associa com a esterilidade de Sara é a barreira do tempo. Do tempo. O tempo é um grande desafio para nós. Um grande desafio. Alguém chega para você e fala assim, olha, eu vou te dar algo. Alguma coisa que você está precisando muito. Você sai de perto da pessoa super empolgado. Mas passa um dia, 2, uma semana, um mês, um ano, e você não recebe aquilo que essa pessoa tinha dito que daria a você. E parece que a nossa fé, ela tem tempo de validade. Parece que a gente crê até tal data, né? Se passar daquela data, a gente começa a descrer. E quando nós vamos olhar para a história de Abraão, parece que ele enfrenta esse mesmo desafio. Por quê? Chega no capítulo 15, entrando para o capítulo 16, passaram-se aproximadamente 10 anos. 10 anos. Abraão sai da cidade dele, de Ur dos Caldeus, na idade de 75 anos. Ele já está completando agora 85 anos. A sua esposa continua estéril. O primeiro obstáculo permanece, a sua esposa continua estéril. E Abraão, que seria pai de uma nação, continua casado com uma mulher estéril e sem nenhum filho biológico. Nenhum filho. 10 anos. Vou fazer de você pai de uma multidão. 10 anos e nada. 10 anos e nada. E parece que o tempo é para nós uma barreira muito difícil. Eu costumo dizer que o maior profeta que eu tenho visto nos últimos anos é chamado tempo. O tempo revela propósito, caráter, identidade, compromisso, revela tudo. O tempo é o nosso maior amigo, né? Ou
pior inimigo. E Abraão parece também não conseguir vencer esse obstáculo. Porque depois de 10 anos, e um detalhe, capítulo 12, Deus chama Abraão e confirma por 2 vezes a sua promessa. E se você ler o capítulo 15, olha só que interessante, capítulo 15. O capítulo 15 é uma reafirmação da promessa de Deus. Então preste atenção, no capítulo 15, Deus reafirma o seu compromisso com Abraão, reafirma a promessa. E o que no 16 Abraão faz? Percebendo que já se passaram 10 anos e até agora nada, o que Abraão faz? Sara olha para si e pensa: sou estéril mesmo, nós somos ricos, temos muitos escravos, tem uma escrava aí chamada Agar. Já que ela é nossa mesmo, é propriedade nossa, deite-se com Agar e tenha um filho, porque ela pertence à família. Porque a idade está passando. Eu, além de estéril, já estou ficando velha, você está ficando velho. Talvez tenha sido isso que Deus disse. E o que Abraão faz? Mais uma vez, ele tenta resolver a dificuldade, tenta vencer o obstáculo como? Com o seu jeito. O que ele faz? Ele acata a ideia, deita com Agar, ela engravida e ambos têm um filho chamado Ismael. Ismael, que vai se tornar o pai dos árabes. Mais uma vez, Abraão tenta resolver, tenta fazer cumprir na sua vida a promessa de Deus através do seu esforço, do seu mérito. Do seu mérito. Ele enfrenta a barreira da fome, da insegurança e agora a barreira do tempo. O que ele faz? Ele simplesmente não confia plenamente em Deus. Não confia plenamente em Deus. Ele pensa que aquilo que Deus está para fazer na vida dele depende das suas ações, depende do seu esforço. Ele pensa que ele tem que dar uma ajudinha para Deus. E às vezes a nossa vida não age assim, as nossas atitudes não são assim. Nós temos a sensação de que se eu não fizer alguma coisa, de que se eu não ajudar Deus, parece que a obra dele está ameaçada, que Deus não vai ter tanto poder assim, eu tenho que fazer alguma coisa, porque as coisas estão acontecendo e parece que Deus não se importa muito. Esse é o drama de Abraão. As coisas estão acontecendo, aquilo que Deus disse não acontece, e eu preciso dar um jeito, porque eu quero experimentar a promessa de Deus. E o que Abraão gera? Confusão, só isso, confusão, atrito dentro de casa. Leia atentamente em casa a história dele, atrito e confusão. Só que se você avançar um pouquinho, capítulo 18, de novo, Deus reafirma a promessa a Abraão. Capítulo 18. E no capítulo 21, agora depois de 25 anos, olha só, há 25 anos, Deus havia dito para Abraão: farei de você uma grande nação. 25 anos. Deus visita a Sara e ela, de uma maneira sobrenatural, concebe e dá à luz a um menino chamado Isaque. E por que eu digo de uma maneira sobrenatural? Porque Sara já estava com 90 anos, além de ser estéril e fora das condições naturais de ser mãe. Abraão já havia completado 100 anos, completamente fora das condições naturais de ser pai. E ela agora gera Isaque. Gera Isaque. Aqui no 21, tem para nós um ensinamento muito importante, porque depois de tudo isso, de toda essa trajetória, nessas condições atuais de Abraão e Sara,
não resta a menor dúvida de que a promessa só está sendo cumprida porque há uma intervenção de Deus, há uma ação graciosa de Deus, porque Abraão e Sara agora não têm mais nada para oferecer. Então não resta dúvida de que a promessa se cumpre somente porque Deus intervém. E ela se cumpre aqui por quê? Por causa de algo chamado graça, misericórdia, interferência divina. Deus intervém e realiza aquilo que ele havia dito. E por que isso é importante para nós? Porque Deus tira Abraão de um meio de um povo. Ele sai da região de Ur, da antiga Mesopotâmia, um contexto em que as pessoas estão acostumadas a ritos religiosos, acostumadas a quê? A oferecerem sacrifícios a deuses, a entidades, a divindades, e por meio desses sacrifícios receberem favores. O contexto que Abraão sai é um contexto de vários deuses, um contexto chamado politeísta, inúmeros deuses, e um contexto em que tem algo comum entre esses muitos deuses. Para receber alguma coisa de Deus, ofereça algo em troca. Então, o contexto em que Abraão sai é um contexto totalmente do mérito, do esforço, das atitudes. E agora Deus o conduz por um caminho, um caminho curto, de 25 anos, para levá-lo a uma situação na qual ele não tem nada para oferecer a Deus, que ajude Deus a completar na vida dele essa promessa. Para quê? Para que Abraão entenda o principal princípio da nossa fé, o principal elemento da nossa fé: graça. Graça. O pilar da nossa fé se chama graça, misericórdia. Misericórdia. Tudo que nós somos, tudo que nós recebemos é por simplesmente ação graciosa de Deus. E nada que nós temos para oferecer a Deus nos torna mais amados ou menos amados por Deus. Nada. E tudo que nós recebemos por Jesus Cristo na cruz é por causa desse princípio: graça, favor imerecido. E Abraão, que vai ser o nosso pai da fé, e aqui a gente vai entender por quê, vai ser esse personagem de origem para a fé, personagem que dá origem a esse povo que é diferenciado dos outros povos, porque é um relacionamento baseado na graça. Na graça. Os sacrifícios que sairão daqui, lógico que eles vão perder esse propósito, mas o sacrifício é em gratidão a Deus, é em reconhecimento a Deus. Não porque fazendo isso nós nos tornamos merecedores. Essa é a grande confusão que o povo da Bíblia faz e que nós também fazemos. A sensação de que se eu der alguma coisa para Deus, se eu fizer alguma coisa para Deus, eu me tornarei alguém mais especial. Ou se eu deixar de fazer algo para Deus, eu vou me tornar menos especial. Ou eu estou devendo, ou eu tenho crédito, né? É crédito ou débito, né? Então a gente fica nessa aí do Mastercard, né? Porque a gente tem essa sensação, se acontece alguma coisa difícil, estou em pecado. Estou em pecado. E se acontece alguma coisa boa, a gente estufa o peito e fala assim: estou na campanha. E a gente acha que Deus age ou deixa de agir pelo nosso esforço, pelas nossas oferendas aqui embaixo. Eu não estou dizendo que nós não temos compromissos, atitudes, obediência. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que tudo que nós fizermos para Deus deve ser em resposta àquilo que Ele tem feito por nós. Porque alguém, uma vez iluminado por Deus, alcançado por Deus, se essa pessoa tem atitudes contraditórias, ela na verdade não foi alcançada.
E se tem alguém que, ao experimentar a graça, o amor, o vínculo com Deus, deseja fazer qualquer outra coisa, essa pessoa conheceu qualquer outra coisa, menos a graça de Deus. Porque eu sempre digo, uma vez que você come picanha, você até come a 100, mas você sabe que você está comendo a 100. E o dia que você puder, você compra picanha. Eu não estou dizendo que nós não temos um compromisso ético de obediência, não estou dizendo isso. Mas a gente se engana às vezes e cai na ilusão de pensar que fazendo ou não fazendo, eu me torno mais digno ou menos digno. Por isso Abraão é levado a esse extremo da experiência para ele entender algo importante. Graça. Graça. Agora Isaac vem não porque você é rico, ou porque você tem vitalidade, ou porque você deitou lá com a sua escrava, ou porque você fez isso, fez aquilo. Não, Isaac vem porque eu quero que Isaac venha nesse tempo. E o texto vai dizer no 21, algo muito interessante, 21, versículo 2, olha só, Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Ou seja, vai vir agora por quê? Porque eu quero que venha agora. E o que tem de especial nessa época? A incapacidade de Abraão e Sara. Total. Total. Por isso ele é para nós o pai da fé. E parece que ele entendeu isso, porque no 22, depois de alguns anos do nascimento de Isaac, nós temos um episódio muito importante e, de fato, é um episódio marcante para nós, e olhar para esse Abraão aqui é um negócio interessante, só que o Abraão do 22 é um Abraão agora aperfeiçoado, um Abraão amadurecido, fortalecido. Por quê? Mais uma vez, ele se depara com um obstáculo. O filho que Deus garantiu é sobre esse daí que eu vou começar uma geração nova. O que Deus faz? Pede que Abraão sacrifique esse filho. Mais uma vez, parece que tem alguma coisa contraditória, né? Como é que Deus confirma que Isaac é sobre quem eu vou depositar a promessa, a continuidade dela, e agora Deus pede que eu sacrifique Isaac? Como? Contraditório, não é? Confuso, é uma barreira. Porque se ele mata Isaac, acabou a promessa. Deus tinha falado. Mas diferente das outras experiências nas quais Abraão tenta fazer alguma coisa, tenta dar um jeito, tenta consertar, Abraão confia. Abraão descansa. E apesar da aparente contradição, ele sabe que Deus tem alguma coisa para fazer aqui. Tanto que quando Hebreus vai falar de Abraão, Hebreus capítulo 11, lá o autor de Hebreus ele vai dizer que Abraão entrega o seu filho por quê? Porque nessa época Abraão tem uma convicção tão grande que ele sabe que se ele chegar ao ponto de entregar o seu filho, como Deus confirmou sobre Isaac a promessa, qual é a expectativa de Abraão? Deus pode trazê-lo dos mortos. Olha que coisa interessante. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ao olhar para Abraão e chamá-lo de um legado de fé, diz que esse episódio é marcante porque Abraão, apesar da contradição aparente da história, ele não teme, ele confia. Ele radicaliza tanto que, se Deus me levar até o ápice de matar o meu filho, já que existe uma palavra, já que existe um direcionamento de que Isaac é quem ele vai usar para a continuidade da promessa, se eu chegar a esse ponto, Deus pode ressuscitá-lo. Porque Deus deu uma palavra, então eu vou obedecer até o fim. Diferente do que ele havia feito até agora. Olha que coisa interessante. O que ele faz? Junta as coisas e vai. No caminho, Isaac, que não era bobo, percebe algo. Ô pai, a gente está indo oferecer um sacrifício. Sacrifício, geralmente, a gente queima alguma coisa. Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Ele não faz a menor ideia que ele é o cordeiro, né? Cadê o cordeiro?
E a resposta de Abraão, aqui, marca um Abraão que aí sim é o nosso pai da fé. Capítulo 22, versículo 8. Olha o que Abraão responde à pergunta de Isaac. Porque Isaac fala, está aí as brasas, a lenha, mas cadê o cordeiro? E Abraão responde, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Olha que coisa interessante. Deus mesmo há de prover. Agora é um Abraão que confia o quê? Na provisão de Deus. Ele não confia na sua força. Que ele poderia muito bem ter levado já um cabrito, um cordeiro, alguma coisa, ter dado um jeito, ter tentado desviar disso daqui. Mas o que ele faz? Ele obedece. Porque agora ele confia na provisão de Deus. Porque ele percebe que até aqui, do 12 até o 22, Deus tem sido um Deus de provisão. E ele tem visto que tudo que ele fez foi inútil. Ao invés de confiar e esperar na palavra de Deus, o que ele faz? Ele tenta agir. Mas aqui não. Onde está, pai? Meu filho, Deus proverá. Se está contraditório na nossa mente, nós vamos até o final, porque Deus deu para mim uma palavra. Deus confirmou ela várias vezes. Você veio. Se Deus agora está pedindo que eu te sacrifique, nós vamos até o final. Deus proverá. A gente vê agora um Abraão muito mais maduro, muito mais aperfeiçoado. E aqui sim confiando na graça de Deus. Por causa disso, Deus poupa Isaac e mais uma vez reafirma a promessa de que Abraão teria de si uma grande descendência. Nessa experiência de Abraão, ele chega a uma importante compreensão. Nós sempre devemos depender e confiar em Deus. Confiar na sua graça. Confiar na sua misericórdia. E nunca na nossa capacidade pessoal. Nas nossas habilidades humanas. Nunca. Portanto, que a nossa experiência de fé, irmãos e irmãs, nos conduza a esse entendimento. Nós precisamos unicamente da graça de Deus sobre a nossa vida. Tenho certeza que Deus tem promessas para a sua vida, Deus tem promessas para a sua casa, Deus tem uma vida nova para você, Deus tem projetos para você, Deus convida você a participar de algo chamado Reino de Deus, mas tudo isso se fará concreto na sua vida, simplesmente por ação da graça de Deus. Basta que a gente confie e caminhe em direção àquilo que Deus está propondo para nós. Basta a gente andar. E se obstáculos aparecerem na nossa frente, que a gente olhe fixamente para Jesus e enfrente esses obstáculos. Cuidado com os atalhos. Cuidado com a nossa tendência humana de tentar facilitar as coisas, de fugir das dificuldades. Porque nós só vamos crescer em fé se tivermos a coragem de enfrentar os obstáculos. Se Deus colocou no caminho, Ele dará para você sabedoria, capacidade para você enfrentar esse desafio. Não tente fazer com o seu próprio esforço. Que a nossa experiência de fé nos permita viver isso. E descansar na graça e desfrutar das promessas que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar? Eu queria te convidar a se colocar em pé. Queria que nós orássemos ao Senhor nesse momento. Deus tem propósitos para nós. Deus tem um chamado para nós. Deus tem expectativas. Deus tem um plano de salvação para esse mundo e nos convida a participar. Ele deseja fazer em nós a tua vontade. Mas cuidado com a nossa sensação humana, né? A nossa tendência humana de tentar resolver as coisas. Confie no Senhor. Confie no braço forte do Senhor. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Jesus anda nessa terra cumprindo o propósito de Deus unicamente por meio da fé. Ele confia, ele aguarda, ele obedece. Por isso Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E a dificuldade que nós temos para olhar para esses personagens acontece até mesmo com Jesus, né?
Nós olhamos para Jesus e nos esquecemos. Nós acabamos de cantar aqui hoje que Ele abre mão da sua glória, Ele assume a forma humana, e o testemunho que o Evangelho de João dá para nós é: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, assume a nossa fragilidade, e Jesus abre um caminho, o caminho da fé. E é sobre esse caminho, e olhando para Jesus, que nós devemos caminhar. Quais são os obstáculos que estão diante da sua vida nessa noite? Quais são os obstáculos que estão dentro da sua casa? Os obstáculos que têm se colocado diante de você e daquilo que Deus tem sonhado para você. Quantas vezes nós tentamos fugir, tentamos dar o nosso jeito, pegar atalhos, mas Deus nessa noite nos convida a simplesmente confiar, esperar. Se Deus tem uma palavra para você, se Deus tem conduzido você, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Confie. Descanse. A palavra do Senhor é poderosa. O testemunho de Hebreus é que Ele chama a existência as coisas que não existem. Que palavra poderosa. Está faltando lá, Deus faz surgir. Está demais, Deus tira. Deus é assim. Viva na fé. O justo viverá. Por quê? Pela fé. Olha que palavra maravilhosa para nós. Nós viveremos pela fé. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Bendito Deus, nós te adoramos. Nós confiamos no Senhor, no teu braço forte. Ajuda-nos, ó Deus. Abraão se torna o nosso pai na fé. E que sejamos também homens e mulheres aperfeiçoados nessa fé. Nos ajude a enfrentar os nossos obstáculos, as nossas dificuldades, as nossas angústias. Porque nós queremos romper em fé, nós queremos viver em fé. Nós queremos viver, ó Deus, pela tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus. Enche o nosso coração com essa esperança. A tua palavra diz que Abraão, mesmo sem esperança, ele acreditou, ele creu, ele esperou contra a esperança, Deus. Ajuda-nos a sermos como Abraão, que esse legado de fé alimente a nossa fé nessa noite, porque nós queremos, nós precisamos. Ajuda-nos, ó Deus, a aprender com essa história de que nós dependemos da tua graça. Nós dependemos do teu braço, Deus. Tua palavra diz que maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o teu braço. É a orientação que Jeremias dá para nós. Que não sejamos assim, mas que sejamos benditos e benditas por confiarmos no Senhor. Porque no tempo da sequidão, nós não murcharemos, porque nós teremos as nossas raízes no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Derrama sobre nós nessa noite, ó Pai, fé. Ajuda-nos a aprendermos com esse legado de fé. Alimenta-nos, ó Deus, para a tua honra, para a tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.